tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo que eu costumo explicar para os meus pacientes no consultório e de certa forma ele é muito interessante porque as pessoas começam a perceber, ter noção do que realmente a gente faz e do que está acontecendo com elas, tá? Aqui nós temos dois copos, vou deixar isso aqui, que aqui é a minha água. Mas aqui nós temos dois copos que eu estou representando um corpo humano. Um corpo humano aqui, um corpo humano ali. Vocês sabem que o peixinho, por exemplo, ele vive, o que vive no aquário, né? Ele tem água por fora, por dentro muito pouco, né? Ele não precisa de ter uma circulação como nós temos, porque a gente trouxe o oceano dentro da gente. Por isso a gente pode se locomover tanto distâncias tão longe do mar, porque nós temos o mar dentro da gente. O que representa esse mar? Representa o nosso sangue, que é a estrutura que leva o alimento, que leva o oxigênio para todas as nossas células. Aí você pensa o seguinte: se um organismo, um órgão está com alguma doença, alguma alteração, ele está porque não está chegando nutrientes adequados para ele, uma oxigenação adequada e assim por diante. Então, o nosso corpo, ele deveria estar assim, com uma água, né, com a estrutura interna límpida, transparente, na teoria assim, sem tóxicos, entende? E isso faz com que o nosso corpo funcione muito bem, adequadamente. Só que a maioria de nós estamos assim, ó. Nós estamos com o organismo sujo de vários elementos. Elementos que vêm da alimentação, conservantes, metais tóxicos, os agrotóxicos e assim por diante. Há produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal que têm solventes, que fazem uma degradação da gordura, e isso também nos contamina. Poluentes atmosféricos, estruturas que vêm da água, que também tem elementos diversos prejudiciais ao organismo. Nós estamos intoxicados por nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente gera dentro da gente, o que a gente pensa dos outros. Isso é tão real. Nós temos intoxicação de ondas magnéticas, que pode vir de celular, ondas de Wi-Fi. Isso tudo altera o funcionamento, porque isso aqui está banhando todas as nossas células, e as nossas células também têm orientações magnéticas para as estruturas dentro delas seguirem um direcionamento, uma orientação para você ter formação das suas proteínas e assim por diante. Agora eu vou representar essas moedinhas aqui como se fossem órgãos, certo? Então esses dois corpos, um tá limpo, né? E o outro tá intoxicado. Mas aqui, ó, esse corpo, ele tem um coração, ele tem um intestino, ele tem um cérebro. Ó, que interessante. Ele tem um fígado, ele tem um rim. Esse aqui também tem um cérebro, tem um intestino, tem o rim, tem o fígado. Aí vamos dizer que esse organismo aqui, ele já está há muito tempo intoxicado. E assim, a gente não consegue ver essa intoxicação da forma como a gente gostaria de ver. Fazer um exame de sangue, ver lá que está intoxicado. São exames mais elaborados, não é do nosso dia a dia. O corpo, ele tende a guardar esses tóxicos, ele guarda no tecido extracelular, né, que é aquele tecido que fica entre as células. Quando o sangue começa a se intoxicar, o corpo já está muito intoxicado. E existe uma sequência de órgãos, né? Primeiro o intestino, depois o fígado, depois o rim, depois o pulmão, depois a pele. Quando as pessoas têm alterações cutâneas, que vão procurar um dermatologista, o corpo já está totalmente intoxicado. Aí vamos pensar que esses órgãos que estão sendo alimentados por esse corpo que está intoxicado, começa a falhar, tá? O coração aqui, ó, que está aqui dentro, ele começa a ter arritmia. Esse corpo vai para o médico, chega lá no médico, ele fala assim: olha doutor, meu coração
tá palpitando. Aí o médico vai aqui dentro, tira o coração, vamos examinar o coração, né? Então vamos fazer vários exames e tal. Aí ele chega à conclusão que realmente, o seu coração ele não está funcionando bem. Então vamos passar um remedinho para o coração. Aí terminou a consulta, prescreveu a medicação, devolveu o coração para esse organismo e o organismo vai embora. Ótimo, você tratou o sintoma, você tratou aquilo que foi o efeito do processo que está acontecendo no organismo. Você não tratou o que está intoxicado, o que realmente iniciou o processo de alteração. Não é a arritmia que esse corpo está tendo, esse corpo está com depressão. Ele está ansioso, ele está com síndrome do pânico. Aí esse organismo vai procurar psiquiatra, porque nós acostumamos a isso. Aí o psiquiatra, na teoria, né, vai pegar o cérebro dele e vai falar assim, realmente, você aqui preenche os padrões de alterações de depressão, essas coisas e tal. Vamos passar um remédio para você. E aí prescreve um medicamento para melhorar o funcionamento do cérebro. Aí chega aqui, devolve o cérebro para esse organismo e ele sai. Aí o que a gente vem percebendo com isso? A quantidade de pessoas que tomam medicamentos que deveriam funcionar para um determinado sintoma, uma determinada alteração, e não resolve. Ou, muito pelo contrário, a pessoa começa a passar a ter outros sintomas, porque isso aqui está banhando todos os órgãos. Não é o coração que está doente, não é o cérebro que está doente, é o organismo como um todo. Ele está intoxicado, ele está entupido, ele não está funcionando adequadamente. Obviamente, isso vai alterar muita coisa, muita. E tem órgãos que iniciam um processo de aviso do dono do corpo que tem algo errado. Não é todo mundo que vai avisar ao mesmo tempo. Agora vamos dizer que esse paciente aqui, essa pessoa vai tomar um chopinho. Aí lá tomando o seu chopinho, o amigo fala assim, cara, tem um suplemento maravilhoso, um tal de resveratrol, como exemplo, tá bom? O cara fala assim, para que serve? Não, serve para cansaço, para memória, desinflama o corpo, melhora as dores. Opa, eu quero, sai dali, vai, compra o resveratrol e começa a tomar. Aí o que acontece? Não desintoxicou. Você pega a cápsula de resveratrol e joga no sistema que está intoxicado, né? E a pessoa, ela quer aquela transformação, aquele efeito daquela substância de uma forma rápida e não tem, porque o corpo está travado. Existem suplementos sim que ajudam no processo de desintoxicar o corpo. A gente tem que ter ideia de que a primeira coisa que a gente tem que fazer num corpo que não está funcionando bem é desintoxicar. E nessa desintoxicação, quando você altera o terreno biológico que a gente chama, que é a estrutura interna do corpo, você também deixa ele suscetível a crescimento de bichos, crescimento de vermes, parasitas, como em geral. Então, no processo de desintoxicação, inclui também uma desparasitação adequada. Agora, o efeito inverso também é maravilhoso. Quando você começa a transformar esse organismo num organismo limpo, os órgãos começam a funcionar de uma forma adequada. É claro que depende do tempo que esse organismo está intoxicado. Pode ter uma alteração de funções tão grandes, uma destruição da estrutura do organismo, que demora, mesmo você fazendo o processo de desintoxicação, demora para você ter o reflexo da melhora do funcionamento dos órgãos, da melhora dos sintomas e assim por diante. Mas dessa forma dá para vocês entenderem que a maioria das pessoas, disparado, o que nós estamos tendo hoje são organismos que estão intoxicados. Os nossos órgãos estão sendo alimentados por um sangue intoxicado, por nutrientes falhos,
parasitas competindo com os nossos nutrientes. Então a gente vive por dentro desorganizado, está entupido, então não tem como melhorar. Aí a gente vai iniciar um processo de desintoxicação com consciência para iniciar o processo. Associado à desintoxicação, você pode tomar nutrientes, você pode tomar medicamentos que melhorem seus sintomas, mas a ideia é desintoxicar, porque o que a gente quer não é ficar sem sintoma, o que a gente quer é ter um organismo sadio, um organismo saudável. E o impacto da desintoxicação é enorme. Eu aconselho as pessoas inicialmente a fazer um processo de desintoxicação do fígado e do intestino, que são os dois órgãos responsáveis, os principais, por jogar tóxicos para fora. Mas como o organismo está intoxicado, eles também estão entupidos, eles não estão fazendo o serviço adequado. E ruim quando o intestino está inflamado, que até o processo de absorção dos nutrientes está prejudicado. Então tá aqui, ó. Aqui está o segredo da maioria das pessoas para poder ter uma saúde melhor, que é um processo de desintoxicação. Aqui entra zeólita, enemas, entra chás diversos, ômega 3, o Lugol ajuda muito a desintoxicar. Você tem o ozônio, ajuda. A gente vai fazendo um apanhado, o tratamento também não é igual para todo mundo. E o processo de você recuperar um organismo é muito fantástico, é muito interessante. Tem também a Hidrovitalis, que é aquela banheira que puxa tóxicos, né? Que tem vamos dizer assim, muitas pessoas falam contra, mas o que a gente já vê de resultados de pessoas se desintoxicando por conta de um elemento específico que ela se intoxicou, então os resultados são muito bacanas. Gente, quando a gente começa a ter essa ideia, tudo ajuda, né? Os medicamentos, eles estão aí para nos ajudar, mas se a gente ficar jogando medicamento num corpo que está só intoxicado, você também não está ajudando o processo, porque o medicamento, ele vai, teoricamente, diminuir aquele sintoma que você está tendo inicialmente, mas não está consertando o seu organismo. Então, aquela sensação de saúde, aquele processo de melhora, não tem jeito. E a outra forma de você estar ajudando muito o seu corpo é com a alimentação, né? Isso aí a gente já sabe, são mudanças de hábitos. No geral, tudo, aquela história lá, o peixe morre pela boca, e é verdade, né? O entendimento do jejum, que ajuda muito até a gente desintoxicar aquilo que está acumulado no nosso corpo, você ter uma alimentação um pouco melhor, você entender como diminuir as energias tóxicas que estão contidas no alimento. Já tem aparelhos para isso, você pode fazer isso abençoando os alimentos, mas com consciência, não é da boca para fora, né? Esse processo é que nem você fazer uma oração da boca para fora, não funciona. Você tem que se concentrar, você tem que pôr a sua mente ali, o processo, né? Quanto mais você ter um ritual para fazer isso, é melhor, porque você vai estar mais envolvido com o processo. Gente, então com isso aqui a gente tem uma ideia muito grande de como as pessoas estão e o que a gente realmente precisa para estar ajudando o nosso corpo a ter um processo de melhora efetivo, tá certo? Então, qualquer dúvida, escreva aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Siga-nos no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo realmente eu considero de extrema importância para você enviar para aquela pessoa que está com uma doença crônica, que não está bem, você sabe que a pessoa está sofrendo e na maioria das vezes ela só está tomando medicamento, não mudou a alimentação, então isso aí a gente vai estar ajudando pessoas, pessoas como nós. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Grande abraço.